Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos fazer então uma leitura da Bíblia, certo? Uma leitura da Bíblia que eu gostaria de conduzir com uma análise material do texto, certo? Antes da gente começar, é preciso estabelecer o que é essa palavra materialista que eu coloquei aí no título, né? O que é esse materialismo, né? O que é fazer uma análise material, que é o que nós vamos fazer. É primeiro importante definir o que é isso. Porque, como a gente vai fazer uma análise material da Bíblia, né, a gente vai entrar em contato com a espiritualidade, certo? Com a ideia de espiritualidade. E dentro dos meios cristãos, né, que foi onde eu cresci aqui no Brasil, né, os meios cristãos aqui do Brasil, as denominações religiosas cristãs brasileiras, que foi onde eu cresci, né, a minha família é mormon, certo? Mas então a gente, por ser mormon, conhece bastante também das outras denominações que entram em contato conosco, porque tem críticas deles a nós, tem críticas de nós a eles, né, etc. Né? E também o catolicismo, que é universal no nosso país. Dentro desses círculos, dentro desse mundo do evangelho, a palavra materialismo tem um significado muito específico que se opõe ao espiritualismo, certo? Ou à espiritualidade, certo? Então o materialismo, quando a gente fala no jargão da religião, a gente está se referindo a pessoas que dão a preferência ao mundo, né, que é chamado assim, pessoas do mundo, é chamado assim na igreja, né, dão preferência ao mundo material, ou seja, as coisas materiais que existem na Terra, em oposição ao espiritual, certo? Então a pessoa que se desvia dos caminhos da espiritualidade, dos caminhos de Deus, disse que é uma pessoa do mundo e que é uma pessoa que se importa mais com o material. E de forma análoga, por extensão, eu acredito, na sociedade em geral, as pessoas tendem a usar a palavra materialista no sentido de uma pessoa que só se importa com dinheiro. Ah, esse cara é muito materialista, ele só se importa em ter coisas e tal, né? Então, assim, existe esse sentido da palavra, certo? Mas não é esse sentido da palavra que a gente vai usar aqui, né, na nossa análise. Para nós é importante a ideia do materialismo aqui, porque nós estamos falando de uma espécie de visão de mundo, de um tipo de visão de mundo, certo? Que não se opõe à espiritualidade, tá certo? Mas se opõe ao conceito filosófico de idealismo. Em diferentes autores, né? Mas eu estou pensando aqui no sentido que Engels dá, certo? Ao materialismo em oposição ao em oposição ao idealismo. Ou seja, nós vivemos num mundo que é material, certo? Nós vivemos num mundo que é físico. E todas as coisas que nós interagimos aqui no mundo físico, elas são materiais. E dentro das nossas cabeças existe a ideia, certo? Nós pensamos, nós temos consciência, ok? E aí todo mundo tem pensamento, todas as pessoas têm pensamento. A gente sabe que vários animais pensam ou têm uma espécie rudimentar de pensamento, né? E nós, pensando, nós olhamos para o mundo, a gente traduz o estímulo que vem do mundo para dentro do nosso cérebro, a gente percebe o mundo dentro do nosso cérebro, dentro do nosso pensamento, dentro das nossas ideias, e a gente se expressa e a gente se comunica através das palavras, dando a entender aquilo que está dentro da nossa cabeça, certo? Então são dois domínios que coexistem, certo? Que é a matéria e a ideia, certo? Para Engels, o idealista é uma pessoa que dá precedência a ideia sobre a matéria. É como se fosse um problema da galinha e do ovo, sabe? Quem veio primeiro, a matéria ou a ideia, certo? Então, Engels vai dizer que idealistas são as pessoas que colocam a ideia atrás da matéria, ou seja, primeiro havia uma consciência e a consciência deu criação a tudo que existe na matéria. Porém, para o materialista, o que existe primeiro é a matéria, o universo físico no qual nós vivemos, e a partir daqui, dessa matéria, surge a consciência, certo? Através, no nosso caso, da evolução das espécies, né? Portanto, a mentalidade idealista, ela dialoga, não necessariamente, mas ela dialoga bastante com a ideia de Deus, certo? Se havia uma consciência que deu origem ao universo, portanto, essa consciência primeira, antes do universo, seria algo semelhante a Deus. Oi, mal, entre, vá. Pronto, deixa eu abrir para você. Então, o que significa, portanto, dizer que vamos fazer uma análise materialista da Bíblia? Significa dizer que nós vamos olhar para a Bíblia como um documento histórico, antropológico e mitológico. Foi escrito por um povo,
em todos seus vários capítulos, seus vários livros, foram escritos por diferentes pessoas, mas que inequivocamente faziam parte de um povo em um determinado ponto da história, em uma determinada altura da história, em um determinado lugar, que foi na Idade do Bronze, lá no Oriente Médio. Ou seja, nós vamos pegar o livro que ele existe, certo? Então a Bíblia é um livro que existe, é uma coisa material que existe, ela tem história, certo? E nós vamos olhar para o livro e ver o que ele nos diz, certo? Nós não vamos assumir a existência de Deus, ou especificamente de Deus algum, nem mesmo o Deus que está descrito no Velho Testamento, né? Nós vamos olhar para o livro e ver o que ele nos traz, e vamos fazer uma análise material, certo? Portanto, a partir das evidências da Terra, sem nada, sem recorrer ao espírito, sem recorrer ao transcendental, sem recorrer ao fantástico, certo? Nós vamos olhar para o que a matéria nos dá, o que a materialidade nos dá. Isso é uma análise material, certo? E ela vai ser colocada em perspectiva histórica, portanto, materialismo histórico. É o método que nós vamos usar para analisar esse texto aqui agora, beleza? Então, a pergunta que motiva esse vídeo é exatamente quem é Lúcifer, certo? Quem é Lúcifer? Foi a pergunta que eu me fiz e fui pesquisar, né? Para saber quem era. Ok, então, para a gente começar, nós vamos abrir esse site aqui, tá? Que é um site de leitura da Bíblia online, ok? Que eu peguei no Google, ok? Um qualquer, tá aqui, ó, bibleserver.com, certo? É esse site aqui que nós vamos usar para ler a Bíblia, tá certo? E aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos escrever aqui, tem duas versões aqui, nova versão internacional e versão livro, são duas traduções diferentes. Nós vamos escrever aqui Lúcifer, certo? E olha que interessante que vai acontecer aqui. A gente vai escrever Lúcifer para procurar na Bíblia e vai aparecer, ó, um resultado, certo? Vai aparecer um resultado. A gente tem um resultado na Bíblia e só em uma das traduções. Veja, na outra tradução aqui para a gente comparar, esse único versículo, que é Isaías 14:12, certo? Ele diz assim: como caíste do céu, ó Lúcifer, estrela matinal? Como foste abatido, tu que enfraqueceste as nações do mundo? Certo? Essa é a única vez que o nome Lúcifer é mencionado na Bíblia. E a gente quer saber quem é esse Lúcifer, certo? Na comparação com outra tradução, a gente vê que ele diz assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações? Certo? Então a gente aqui tem duas versões diferentes, e a gente vê que aqui chama-se Lúcifer e na outra versão aqui não se usa o nome Lúcifer, mas se fala em português o que seria a tradução do nome Lúcifer em latim, né? Que é filho da alvorada. Beleza? Então nós vamos ficar aqui com a versão do livro, certo? Que é a versão que tem o nome na tradução, certo? Então nós vamos olhar aqui Isaías 14, que é o capítulo onde aparece esse trecho, certo? Veja, o livro de Isaías, para começar a leitura do livro de Isaías, a gente vai começar no capítulo 14, né? A gente não vai começar no começo, a gente vai pegar só o capítulo 14 e vai tentar entender ele, mas tem um contexto que logo vai ficar claro, tá certo? Mas se a gente vai ler o livro de Isaías para fazer uma análise material, a gente tem que primeiro saber quem é esse Isaías, certo? Então assim, segundo Walter Brueggemann, num texto chamado An Introduction to the Old Testament, The Canon and the Christian Imagination, esse profeta Isaías ele seria uma personagem histórica real, certo? Que teria vivido entre os séculos 8 e 7 a.C. em Jerusalém, no reino de Judá, beleza? Em 2015 foi encontrado deixa eu ver se eu acho aqui. Selo Isaías Arqueólogos. Vamos ver. Aqui. Pronto. Aqui, ó. Encontrada a assinatura, entre aspas, tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver se tá mostrando isso. Tá mostrando, né? Aqui, ó. Encontrada a assinatura do profeta bíblico Isaías, sugere pesquisa. Aqui tá escrito em hebraico, tá certo? Só que vocês veem que tá quebrado aqui, tá fraturado uma parte desse selo. Esse selo seria um sinete, né? Que seria usado para assinar textos. Uma pessoa tem um sinete, é como se fosse um carimbo que ela coloca
né, na vela quente, né, ou numa cera, né? Tem essa utilidade, ok? Aí aqui está escrito em hebraico Isaías, está escrito em hebraico Isaías. Só que a palavra de baixo é difícil de ler, certo? Mas pode ser que seja profeta, entendeu? Pode ser que esteja escrito profeta Isaías. Só que não é certeza que está escrito profeta aqui, entendeu? Pode ser um outro nome por causa que está um pouco apagado, mas parece que é profeta, entendeu? Isso aqui foi descoberto em 2015, numa escavação lá no Monte do Templo, em Jerusalém, beleza? Então veja, existe uma certa concordância de que o Isaías seria uma personagem histórica que realmente viveu em Jerusalém entre os séculos 8 e 7 a.C. E portanto esse livro atribuído a ele é provável que tenha sido realmente escrito por ele, certo? Porém, o livro fala de coisas que teriam acontecido muito depois de Isaías. E portanto a versão mais aceita, e também fazendo uma análise estilística do texto, né, os profissionais aí do estudo filológico da Bíblia afirmam que o livro seria dividido em duas metades, né, em que até o capítulo 34 teria sido escrito por esse profeta Isaías, enquanto que do 35 ao 66 teria sido escrito por uma escola de profetas posterior, que eram seguidores de Isaías, certo? Porém, o capítulo que nós vamos ler, né, é o capítulo 14, portanto, um capítulo que teria sido escrito pelo próprio Isaías, certo? Então vamos à leitura do capítulo. Deixa eu ver se dá para ver bem o texto aqui. Vocês conseguem ver bem o texto? Vou diminuir um pouco a minha cara de novo. Pronto, aí vai dar para ver o texto. Então ele fala assim: restauração de Israel. Mas o Senhor terá compaixão dos descendentes de Jacó. Ele tornará a escolher de novo Israel e há de trazê-los novamente para a sua terra. Muitas nações virão e se juntarão a eles, tornando-se seus fiéis e aliados. Do que aqui Isaías está falando aqui? Aqui ele está falando do povo que vai ser trazido de volta para a sua terra de Babilônia, certo? A gente tem um episódio histórico e que é retratado da Bíblia, né? Que é o cativeiro da Babilônia, certo? Isaías está escrevendo nessa época, na época do cativeiro da Babilônia. E ele está fazendo uma profecia aqui, né? Então, novamente, ele fala assim: mas o Senhor terá compaixão dos descendentes de Jacó, ele tornará a escolher de novo Israel. Israel é o povo judeu, certo? Israel é o povo judeu, não é o país Israel. Não existia um estado chamado Israel, tá certo? Um estado antigo, primitivo, não existe, tá certo? Israel, a palavra Israel se refere ao povo, onde quer que ele esteja, não é o lugar, beleza? O lugar, no caso do povo de Israel, é o reino de Judá, onde eles viviam. Então ele fala assim: e há de trazê-los novamente para a sua terra. Muitas nações virão e se juntarão a eles, tornando-se seus fiéis aliados. Certo? Tá fazendo uma profecia de que o povo vai voltar, né? Aí continuando a leitura. As nações do mundo os ajudarão a regressar, e aqueles que vierem estabelecer-se na sua terra os servirão. Aqueles que os escravizaram serão seus escravos. Israel dominará sobre seus inimigos. Então olha só, o povo foi escravizado, né? Diz que o povo foi escravizado. Quando ele está falando aqui que o povo foi escravizado, ele está falando da dominação assíria sobre o reino de Judá, e que depois a Assíria seria dominada pela Babilônia, certo? Então o povo de Judá era um estado vassalo, o reino de Judá era um estado vassalo do Império Assírio, certo? Que conquistou o reino de Judá do ano, deixa eu ver aqui, eu não anotei aqui, no ano 745, certo? No ano 745 a.C., o Império Assírio se tornou soberano sobre o reino de Judá. O reino de Judá virou um estado vassalo, tendo que pagar tributos, certo? Depois disso, a Babilônia conquistou o Império Assírio e, portanto, se tornou a nova soberana sobre Israel, certo? Então ele está chamando isso de escravidão. Então ele fala assim: as nações do mundo os ajudarão a regressar, e aqueles que vierem estabelecer-se na sua terra servirão, e aqueles que os escravizaram serão seus escravos. Né? Então ele está dizendo que Israel vai se libertar e vai dominar os outros que dominaram ele antes, certo? A vingança de Israel. Israel dominará sobre seus inimigos. Continuando. Nesse dia em que o Senhor der ao seu povo descanso das tristezas e dos terrores, das prisões e cadeias por que passaram, dirás assim do rei da Babilônia. Olha só o que ele está falando aqui, certo? Opa, fecha, pronto. Então olha só, versículo 3.
Nesse dia, ou seja, quando Israel foi liberta do cativeiro da Babilônia, nesse dia é que o Senhor dera a seu povo descanso das tristezas e dos terrores, das prisões e cadeias, porque passaram, né? Quando for livre, dirás assim do rei da Babilônia, abre aspas. Ele começa a falar, ó, isso aqui é você, que é um judeu, que foi deportado para a Babilônia e que foi libertado. Quando você for libertado, dirás assim do rei da Babilônia, abre aspas. O tirano desaparece enfim, a sua opressão terminou. O Senhor quebrou o teu bastão de dominador, esmagou o teu poder malvado. Então, quando Babilônia cair, né? Quando o rei de Babilônia cair e o povo de Israel for livre, então será o Senhor que terá derrotado, certo? Será o Senhor que terá derrotado. Ele fala assim: o Senhor quebrou o teu bastão dominador, esmagou o teu poder malvado. Perseguiste os povos com os golpes contínuos da tua raiva odiosa. Tiranizaste nações sobre as tuas garras. Olha só esse versículo 6. Perseguiste os povos com os golpes contínuos da tua raiva odiosa. Tiranizaste nações sob as tuas garras. Tiranizaste nações. Nações. Não é apenas a nação dos judeus, certo? O que ele está falando aqui? Ele está falando com quem? Ele está falando com o rei da Babilônia, certo? Rei da Babilônia, tiranizaste nações. Ou seja, foste tirano, foste senhor, foste supremo, dominaste sobre outras nações como um déspota, certo? Não apenas os judeus, sobre nações, certo? Ou seja, está falando justamente do caráter imperialista da Babilônia. A Babilônia foi um império que dominou vários outros povos, a começar né, pelos assírios. Porque a Babilônia era como se fosse um distrito da Assíria que se rebelou e venceu o Império Assírio, e aí se tornou o Império Neobabilônico, né? Que ele está falando aqui nessa época. Então, que domina vários povos, e portanto, ele fala, né? Versículo 6: perseguiste os povos com os golpes contínuos da tua raiva odiosa, tiranizaste nações sob as tuas garras. Era insustentável a tua atrocidade. É claro que o cara que está sendo dominado pelo império vai se revoltar contra ele, né? E vai chamar ele de malvado, né? Então, continuando, ó, versículo 7. Finalmente a terra está sossegada e em descanso. Todo mundo começa a cantar. Né? Caiu a Babilônia, todo mundo começa a cantar. Até as árvores dos bosques, as faias e os cedros do Líbano cantam com alegria. O Líbano, veja, o Líbano já estava lá, e o Líbano tinha sido também conquistado por Babilônia, certo? Então, ó, os cedros do Líbano cantam com alegria. Aí abre aspas simples dentro das aspas. Isso aqui é o canto dos cedros do Líbano, né? Aí ele fala: desde que tu caíste, ninguém mais nos incomoda, até que enfim estamos em paz. Fecha aspas simples, fecha aspas compostas. Né? Então veja, os cedros do Líbano cantam, né? Cantam e ficam felizes, né? Cantam e ficam felizes com a liberdade, ok? Será que o profeta Isaías e o povo da idade do bronze ali, os judeus ali daquela região, acreditavam que as árvores falavam? Será que é isso que ele está dizendo aqui? Não, né? Eu acho que não é isso que ele está dizendo aqui, né? Eu acho que isso aqui é uma figura de linguagem, né? Eu acho que é uma figura de linguagem. Eu acho que ele está dizendo: olha só, até as árvores cantam, a natureza fica mais bonita quando Babilônia cai. Né? Ele está exaltando a terra, certo? Está exaltando a terra, que está feliz com o fim futuro, né? Porque aqui ele está falando uma coisa do futuro. Ele está falando uma coisa que está acontecendo agora. Ele está falando do futuro. Daí ele está dizendo: ó, a Babilônia maldita vai cair. E quando a Babilônia cair, a gente vai dizer: tá vendo? Deus foi que te derrubou. E até os cedros do Líbano cantam com alegria. Certo? É isso que ele está falando aqui. Aí continuando, ó, versículo 9. Os habitantes do mundo dos mortos juntam-se em magotes. Magotes é vermes, tá, gente? Juntam-se em magotes para te receberem quando entrarem em seus domínios. Ó, os habitantes do mundo dos mortos, ele tá falando da Babilônia, né? Juntam-se com os vermes para te receberem nos seus domínios, do mundo dos mortos, porque a Babilônia vai morrer. Aí os mortos vão receber a Babilônia. Entre eles estão grandes chefes mundiais e poderosos governantes que vieram esperar-te. E todos chorarão juntos em voz alta. Abre aspas, né? Essas aspas aqui são os mortos falando com a Babilônia, certo? Aqui são os mortos falando com a Babilônia. Abre aspas. Também te tornaste em nada, tal como nós. Fecha aspas. Reis poderosos do passado estão mortos, né? Vão lá, enquanto a Babilônia, ó, tornaste nada. A tua força e o teu poder desapareceram. Foi tudo lançado no mundo dos mortos. Cessou de vez a bela música dos teus palácios. Agora são os bichinhos do teu lençol, os vermes são o cobertor com que te tapas. Como caíste do céu, ó Lúcifer, estrela matinal, como foste abatido, tu que enfraqueceste as nações do mundo.
Gente, quem é Lúcifer? Quem é Lúcifer? Então aqui é os mortos falando, né? As pessoas falando, não só os mortos, né? Mas as pessoas em geral, agora falando com Babilônia. Não é com Babilônia que a gente está falando? Quando Babilônia cair, foi Deus que derrubou. E diremos assim: como caíste do céu, ó Lúcifer, estrela matinal. Como foste abatido, tu que enfraqueceste as nações do mundo. Dizias no teu íntimo: hei de subir aos céus, levantarei o meu trono acima das estrelas de Deus, acenderei o mais alto trono e governarei a partir do monte da Assembleia, lá no extremo oriente. Subirei aos mais altos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Isso aqui, essa aspa aqui seria Babilônia falando, né? Seria Babilônia falando. Dizias em teu íntimo. O que é que tu dizias em teu íntimo? Subirei aos céus, levantarei o meu trono acima das estrelas de Deus, acenderei o mais alto trono e governarei a partir do monte da Assembleia, lá no extremo oriente. Subirei ao mais alto céu e serei semelhante ao Altíssimo. Gente, aqui tem um outro ponto que eu queria trazer interessante. Veja. Se aqui supostamente é o rei da Babilônia falando, né? E ele fala, o meu trono acima das estrelas de Deus, fica uma pergunta aqui. Os babilônicos acreditavam em Deus com D maiúsculo assim? Acreditavam em Deus com D maiúsculo assim? Ao Altíssimo? Quem é esse Deus que ele está falando aqui? É o Deus de Israel, não é isso? O Deus de Abraão, não é isso que ele está falando aqui? Porque eles consideram que existe apenas esse Deus. Mas Babilônia considera isso? Babilônia considera que existe esse Deus? Os deuses da Babilônia são esse? Não, né? A gente tem registros arqueológicos abundantes, porque foi da Mesopotâmia que inventaram a escrita, certo? Foi na Mesopotâmia que inventaram a escrita, então nós temos registros abundantes e muito anteriores à Bíblia, certo? Muito anteriores à Bíblia, falando das crenças que nós chamaríamos de religiosas dos mesopotâmicos, né? E que se tornaria eventualmente, né, a Babilônia, né? Babilônia, no caso, é um império na Mesopotâmia, ok? Então a gente sabe que os babilônicos eles não acreditavam em Deus. Então não poderia o rei Nabucodonosor II dizer assim, vou ser maior que Deus. Veja, não tem sentido isso. Eles acreditavam que os reis eram representantes dos deuses, né? Então esse versículo 13 aqui, isso aqui é uma... O que é isso aqui? Isso aqui é Isaías projetando, certo? Projetando a sua compreensão, né, para o inimigo. O inimigo queria ser maior que Deus e tal, certo? Que é a Babilônia, né? Então ele continua aqui, versículo 14. Subirei aos mais altos céus, aqui seria a continuação de Babilônia falando, né? Subirei até os mais altos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Versículo 15. Mas, em vez disso, serás levados para o mundo dos mortos. Agora ele voltou a falar contra ele, né? Mas, em vez disso, em vez de tu chegar no lugar de Deus, serás levado para o mundo dos mortos. Lá bem para as profundezas do abismo. Todos os que lá te virem, perguntarão espantados. Então é este quem fazia tremer a terra e as nações do mundo? Olha aqui novamente o imperialismo babilônico, certo? O pessoal lá no mundo dos mortos vai ver o rei de Babilônia no inferno, né? Não tem inferno, né? Inferno é uma coisa que vai ser inventada na Idade Média. No caso aqui é no mundo dos mortos, né? Então é este quem fazia tremer a terra e as nações do mundo? Olha só que coisa, né? O pessoal fica impressionado quando encontra o rei da Babilônia lá no mundo dos mortos. É este quem tudo arrasou e fez da terra um açougue? Quem demoliu as grandes cidades sem ter a mínima compaixão dos prisioneiros? É esse aqui? Esse que destruiu as nações e fez vários prisioneiros, né? Os reis, os grandes chefes das nações, jazem cada um no seu pomposo mausoléu. Quanto a ti, o teu corpo foi lançado fora da tua sepultura, como se fosse um pau seco que não presta. E ali está de cova aberta, coberto com os cadáveres dos que foram mortos nos combates, tão desprezado como um cadáver espezinhado. Não te juntarás a eles no túmulo, pois destituíste a tua nação e assassinaste o teu povo. Nunca o teu filho te sucederá como rei. Matem os filhos deste malvado. Não deixem que venham a levantar-se, a reconquistar a terra e a tornar a encher o mundo de cidades reconstruídas. Eu próprio me levantarei contra ele, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei aos seus filhos e aos seus netos toda e qualquer possibilidade de virem a ocupar o trono.
Reduzirei a Babilônia a uma terra desolada, cheia de porcos espinhos, de charcos fétidos, de pântanos insalubres. Varrerei aquela terra como vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Que coisa, não? Depois ele tem uma profecia contra a Síria. Mas a gente vai parar aqui por quê? Porque o nosso propósito era saber quem era Lúcifer. Aí aqui fica um pouco claro a quem esse nome se refere nesta parte do texto, certo? Aqui fica claro a quem este nome se refere nesta parte do texto, não é isso? A gente está falando do rei da Babilônia. Não é do rei da Babilônia? A gente está falando do rei da Babilônia, certo? Então veja, o profeta Isaías, ele teria vivido, então, entre o século 8 e o século 7 a.C., certo? Nesse mesmo século 8, de acordo com o historiador Eckhart Frank, que estuda a Mesopotâmia, né, seria sido exatamente nesse período que a Síria, o Império Neo-Assírio, dominou, né, ali o reino de Judá. Só que aí no ano 612, o Império Neo-Assírio foi conquistado e absorvido no Império Neo-Babilônico, certo? Então, o reino de Judá era um reino independente, que foi conquistado pela Síria, virou um estado vassalo da Síria. Depois a Síria foi derrubada pela Babilônia, virou o Império Neo-Babilônico e por conseguinte, Judá se tornaria vassalo da Babilônia, certo? Só que aí no ano de 597 a.C., o rei de Judá, que na época era o rei Joaquim, ele se recusa a pagar o tributo para o rei da Babilônia. Daí começa o cerco de Jerusalém. E o rei Nabucodonosor II da Babilônia acaba matando o rei Joaquim, né? E deporta 7.000 judeus para a Mesopotâmia. Isso aqui é o que a gente chama de o cativeiro da Babilônia, certo? Aí vai ter várias revoltas ali, né, e tal ainda, né, que eles não querem ser submissos à Babilônia. E aí cada revolta que tem nos próximos 15 anos vai ter novas ondas de deportações. Os judeus eles vão ser mandados para o Império Babilônico, para dentro do Império Babilônico, para poder apaziguar aquela região ali, né? Quando é no ano de 587, então Nabucodonosor II destrói a cidade de Jerusalém e o Templo de Salomão, né? Então, quando o povo volta, né, aí já é no ano de 539, né, quando a Babilônia é conquistada pelo Império Aquemênida, do rei Dario da Pérsia, do rei Ciro da Pérsia, aí o rei Ciro vai voltar os povos para, não só os judeus, né, porque tinha vários povos que tinham sido deportados para a Babilônia, justamente para apaziguar as regiões, né, que a Babilônia fazia assim. Então, quando ela é conquistada pelos persas, os persas vão pegar os povos e mandar de volta para os lugares deles. Aí essa é a época em que vai ser reconstruído o Templo de Salomão, que se chama a época do Segundo Templo, né? Então é neste intervalo aqui, desta época em que Judá é conquistado pela Síria, a Síria é conquistada pela Babilônia, e a Babilônia deporta os judeus para a Mesopotâmia, é nesse período que escreve Isaías, né? E você vê que o texto dele é cheio de raiva, né? É cheio de amargura, dizendo assim, e aí nós vamos ir atrás de você, nós vamos te derrubar, e Babilônia será escravizada, né? Os inimigos de Israel serão escravizados, né? Aqueles que nos escravizaram serão escravizados, né? Então você vê que ele fala com todo esse ódio, com todo esse sentimento de vingança em relação à Babilônia, certo? E aí chama ele assim, quando se refere a Babilônia como Lúcifer, né? Se refere a Babilônia como Lúcifer, e ele fala aqui, né? Lúcifer, estrela matinal. Bom, então daí vem a pergunta, né? Se eles chamam a Babilônia de Lúcifer, esse nome veio da onde, né? Esse é o tipo de informação que você encontra facilmente na Wikipedia, certo? Vou botar aqui, Lucifer Wiki Bible. Aqui, ó. Aqui, ó, Lucifer. Tá vendo aqui, ó? The Fallen Angel, certo? The most common meaning for Lucifer in English is as a name for the devil in Christian theology. É um nome para o demônio na teologia cristã. Esse é o sentido que a gente geralmente usa, né? Aí fala, ó. Aparece na versão do Rei James, né, King James, Rei Tiago, que é uma tradução célebre da Bíblia, né, esse nome aparece na Bíblia do King James, no livro de Isaías, que é a escritura que a gente acabou de ler, certo? Antes disso, o nome aparece na Vulgata,
certo? Na Vulgata. A Vulgata é o quê? É uma tradução latina da Bíblia do século IV, certo? Do século IV depois de Cristo, ok? Na Vulgata Latina aparece esse nome pela primeira vez, certo? Not as the same of a devil, but as the Latin word Lucifer, uncapitalized, né? Sem a letra primeira. Então na Vulgata Latina o nome Lucifer aparece com L minúsculo, certo? Uncapitalized, que significa estrela da manhã ou o planeta Vênus, ou como um adjetivo, aquele que traz a luz. É a tradução da palavra hebraica Helel. Helel, não sei como é que se lê em hebraico, tá, gente? Desculpa. Mas é a tradução da palavra hebraica Helel, que significa Shining One, aquele que brilha, certo? A palavra hebraica Helel significa aquele que brilha e é um nome para o planeta Vênus, certo? É um nome para o planeta Vênus. Então, o nome hebraico Helel foi traduzido para o latim como Lúcifer, certo? Foi traduzido para o latim como Lúcifer e passaria a ser depois associado ao demônio, né? E essa associação ao demônio, quem vai fazer mais pra frente é Dante, certo? Na Divina Comédia. Que quando a gente olhar aqui, ó, tem um outro texto que eu vou mostrar pra vocês agora. Então esse texto aqui, Heaven and Hell in Comparative Religion, with special reference to Dante's Divine Comedy, by Dr. Kaufman Kohler, presidente emérito da Universidade Hebrew Union College, né? Cincinnati. Universidade Hebrew Union College, Cincinnati, autor de Jewish Theology, ok? Esse livro aqui, essa edição é de 1923, eu estou consultando aqui no Internet Archive, certo? Então a gente vai aqui pular o prefácio, introdução, ele vai falar sobre Dante e o Velho Testamento, ó, capítulo 1, Dante e o Velho Testamento, e aí bem no comecinho aqui, ele fala, ó, eu vou ler em português, tá? A tradução simultânea. Eu vou começar aqui no último parágrafo da página 4. Então ele fala assim: a figura mais dramática em todo o poema no caso aqui é o de Dante, certo? O poema de Dante é a Divina Comédia. A figura mais dramática em todo o poema é muito superior ao Satanás de Milton, né? Milton aqui no caso é o autor do Paraíso Perdido, né? É Lúcifer. Lúcifer é a personagem mais dramática. É derivado de Isaías 14:12, que é a escritura que a gente acabou de ler. Que, de acordo com a versão autorizada, diz: como caíste do céu, ó Lúcifer, estrela da manhã. O nome Lúcifer é tirado da versão latina, a Vulgata, que segue a tradução grega, que em grego diz fósforos, certo? Em grego diz fósforos. Então a Vulgata latina é traduzida ainda com referência do grego, certo? O grego traduz o Helel do hebraico para grego fósforos, certo? E para o latim, Lúcifer. Em comparação com a queda de Nabucodonosor, comparando a queda de Nabucodonosor com aquela da estrela matinal, do o profeta pós-exílio, evidentemente tem diante dele o mito babilônico, que fala sobre essa mais brilhante, sobre como essa mais brilhante de todas as estrelas planejou em seu orgulho presunçoso, subir acima de todas as deidades estelares e tomar o seu assento no mais alto monte da Assembleia dos Deuses, nas partes mais distantes do norte, mas foi derrubada, was cast down to the lowest pit of the netherworld, foi derrubada até o poço mais profundo do submundo, né? Olha só que legal isso que ele vai falar agora. This astral myth had its counterpart in the Greek myth of the Phosphorus, the son of Eos, the dawn, and the twofold character of the star, as day and evening star, probably gave rise to this strange myth. O mito astral tem sua contraparte no mito grego de Fósforos, filho de Eos, amanhã. Esse é o caráter de duas partes, twofold character, um caráter dúbio, né, de duas partes, que é a estrela da manhã. De manhã, a estrela sobe do céu, e de tarde a estrela desce, né? É a primeira estrela a surgir quando anoitece e a última estrela a sumir quando amanhece, né? Então tem um caráter duplo da estrela. Quando você acompanha, e os antigos faziam muito isso, quando você acompanha o movimento do céu ao longo do ano, você vai ver que essa estrela vai subindo como se ela fosse alcançar o zênite, tal como o Sol, né? Que o Sol alcança o ponto mais alto do céu,
não é isso? Que é o zênite. A estrela da manhã, ou seja, Vênus, ela vai subindo, esse é o movimento que ela faz ao longo do ano, como se fosse alcançar o zênite, mas não alcança, em vez de alcançar, ela desce pro outro lado, né? E aí você vê esse movimento acontecendo. Então isso dá origem a esse mito. Olha só, essa estrela quer ser o Sol, aí ela vai subir, vai alcançar e ela acaba descendo e cai. Aí ele faz essa comparação, tá entendendo? Faz essa comparação. Em grego, a estrela representa fósforos, né, que é uma espécie de deus da luz, né, que é a incorporação dessa estrela. Os gregos têm nomes de deuses para tudo na natureza, não é isso? E existe, ele vai dizer isso aqui mais adiante, ó. But the Apocalypse writers transformed this rebellious star god into a rebellious angel, né, ó. Os escritores apocalípticos transformaram esse deus estelar rebelde em um anjo rebelde. And so he became either the dragon-shaped Satan, então ele se tornou ou o dragão Satanás, ou o verdadeiro sedutor de Adão e Eva, que é jogado para, que foi atirado para fora dos céus. Então veja, já tem 3 personagens diferentes, certo? Já tem 3 personagens diferentes. Lúcifer, a estrela da manhã, que é associado com o dragão de Satanás, do Apocalipse, certo? E que é associado com o sedutor de Adão e Eva, que diz lá no Gênesis que foi expulso do céu, certo? Ele está tratando aqui, o scholar, né, o estudioso da Bíblia aqui e da teologia judaica, ele está tratando como 3 personagens diferentes, tá certo? No rabínico Haggadah, ele aparece com o nome de Samael, descrito como o mais destacado em ranking, tamanho e esplendor entre os anjos. Diante do orgulho e da inveja, que o orgulho e a inveja o fizeram tramar um plano maligno contra o homem, desafiando a Deus, um plano através do qual ele foi derrubado dos céus como um archfiend, né, um grande demônio, né? Então está falando aqui que na Haggadah, que é um documento rabínico, ou seja, da teologia judaica, né, da teologia judaica, você ainda tem esse outro personagem, Samael, que seria um grande anjo, que porque os outros tinha inveja dos outros e acabou tramando para derrubar ele. Veja, tem uma associação, entendeu? Entre esse Samael e o Fósforos grego, que representa Vênus, certo? Essa associação aqui. Então existe essa associação, entendeu? Para os judeus, você tinha esse Samael que teria tramado para derrubar, né? E isso se associa com o mito grego de Fósforos, quando os gregos traduzem a Bíblia, né, do hebraico para o grego, né, lá em Alexandria, né, e depois, quando a Vulgata Latina faz a tradução, uma nova tradução para o latim, né, porque já existia várias traduções meia boca, e aí essa tradução é encomendada no século IV pelo Papa, né, para traduzir a Bíblia novamente para o latim. Então o tradutor ele faz uma triangulação com o hebraico e com o grego, né? E aí ele traduz o nome que aparece na Bíblia, Helel, traduz, que em grego é Fósforos, traduz para Lúcifer, certo? Então veja, existe um jogo de associações mitológicas de vários povos diferentes ali, que olham para o movimento da estrela no céu que sobe e desce durante o ano, e que é a estrela mais brilhante, a primeira que aparece à noite e a última que desaparece da manhã, e chama assim: ó estrela d'alva, a maior dentre as estrelas, a mais bonita, a mais brilhante. Tu quiseste tomar o lugar do astro principal e não conseguiste. E faz essa associação, por essa associação, se refere à ascensão e queda da Babilônia. Você que queria ser maior que Deus, subiu, virou um grande império, oprimiu nações, prendeu a gente, deportou um monte de gente aí e tal. E aí tu vai cair, vai ficar na merda, a gente vai voltar e a gente vai te escravizar. E a gente vai ser maior que você. Certo? Então é isso que está falando ali. É isso que está falando ali. Beleza? É exatamente isso que está falando ali. Ali não é nem uma profecia no sentido de que isso vai se dar exatamente dessa forma, né? Mas é mais como se fosse o profeta Isaías, né? Ou seja, ele chama isso de profecia, né? Ele projetando para o futuro uma vontade, um desejo, né? Você vai se fuder e a gente vai superar você e vai ser massa, certo? É exatamente esse sentido que tem na escritura, certo?
Deu pra entender, não? Eu não tô fazendo essa apresentação ao vivo, porque eu não sei usar as ferramentas direito ainda, não tem muito público, mas se tivesse umas 5 pessoas online, seria interessante que a gente poderia fazer um bate-papo, vocês me perguntavam alguma coisa, né, se ficou claro, ou alguma coisa assim, né? Eu acho que eu preciso aprender a usar essa ferramenta para poder fazer esse tipo de interação. Mas se vocês têm algum pensamento ou alguma dúvida a esse respeito, deixa nos comentários aí, que se pá eu faço um novo vídeo depois respondendo, ou então respondo nos comentários mesmo, se for algo simples, né? Com relação justamente a essa interpretação. Então a interpretação que a gente estava falando é o quê? Interpretação materialista da Bíblia. Vamos pegar as evidências físicas, materiais que nós temos, e nós vamos fazer uma análise, e aí a gente vai e tentar entender o que exatamente estava sendo dito quando o texto foi escrito. A gente não vai entrar na cabeça do profeta morto há 2.500 anos atrás, a gente não tem como saber exatamente o que é que se passa na cabeça dele, mas a gente tem como pegar as evidências e fazer uma análise completa, né? Ou seja, uma análise material, certo? Para poder entender que, de fato, a resposta para a pergunta desse vídeo, quem é Lúcifer? Quem é Lúcifer? É a Babilônia, certo? Quando o profeta Isaías fala Lúcifer, ele está se referindo à Babilônia, que conquistou o reino de Judá e deportou vários judeus para a Mesopotâmia. Ele está amaldiçoando a Babilônia, porque ela vai cair e o povo de Israel vai ser livre de novo. É isso que ele está falando. Beleza? Gostaram? Me falam o que vocês acharam. Se tiverem alguma dúvida ou alguma outra coisa que vocês queiram perguntar ou pedir ou alguma sugestão, eu fico à disposição. Beleza? Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam aí, deem like. E é nóis.